E o assunto é a partida do Supremo Tribunal Federal. Esse jogo está 3-0 neste momento para a realização da Copa América no Brasil. Sim, essa sessão extraordinária já começou inclusive durante a madrugada. Os votos são eletrônicos, são colocados lá. A gente está vendo aí nas imagens, inclusive Lewandowski, que foi o primeiro a colocar o seu voto eletrônico e votou a favor da realização da Copa América no Brasil. Carmen Lúcia, que está aí, que a gente está acompanhando, ela que pediu essa sessão extraordinária, graças, inclusive, ao pedido, à ação apresentada pelo PSB e pelo deputado Júlio Delgado, que pediam um cancelamento do torneio no Brasil. E a gente tem, nesse momento, então, 3 votos. Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, e Marco Aurélio, que já apresentaram. A gente viu os 3 ministros aí que já votaram pela realização do torneio. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso com um professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, professor Wallace Corbo, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao All News. Bom dia, Fabíola, obrigado, bom dia a todo mundo que nos assiste. Está acompanhando aí a partida do Supremo Tribunal Federal, professor? Estou acompanhando essa partida está interessante. Está interessante. Eu fico me perguntando, professor, é papel do Supremo Tribunal Federal jogar esse jogo aí? Fabíola, não deveria ser papel do Supremo. No mundo de normalidade, o Supremo Tribunal Federal ele só agiria nas situações patológicas, nas situações extremas. Mas o fato é que, diante da inércia dos outros poderes, ou às vezes até de ações que são patológicas dos outros poderes, né, de excesso dos outros poderes, o Supremo acaba sendo chamado para atuar, para tentar conter as medidas que podem parecer irrazoáveis para algumas parcelas da sociedade. E nesse ponto, né, a gente fazendo uma análise aí do que já foi, né, professor, esses 3 votos agora a favor. Pelo que a gente está entendendo, são 11, né, são 11 votos, está 3-0 agora, é possível ainda virar. No entanto, a tendência é uma tendência da realização da Copa, na sua análise, até pelas informações que a gente tem, em cima dos dados, dos fatos que eles estão julgando? A princípio, a tendência é a realização, mas eu queria só fazer uma observação importante, Fabíola. Nós temos 3 votos a favor da Copa, mas 2 desses votos são 3 ações diferentes. E 2 desses votos foram proferidos por razões processuais. Então, não é que a ministra Carmen Lúcia e o ministro Marco Aurélio tenham votado para dizer que a Copa pode ser realizada porque está tudo bem. É porque eles entenderam que aquelas ações não cabiam. Só o ministro Ricardo Lewandowski efetivamente olhou para o pedido. E ele entendeu que a Copa pode acontecer, mas que a União, os estados e os municípios em que vão acontecer os jogos precisam apresentar um plano demonstrando que eles vão atuar para conter o contágio do coronavírus durante a realização dos jogos. O discurso do governo e dos que defendem a realização da Copa América, professor, é de que nós já temos vários torneios aqui no Brasil ocorrendo neste momento. Inclusive ontem, rodada e tudo mais. Isso é um argumento para que o Supremo possa seguir com a Copa América? Quer dizer, já tem outros torneios, por que não mais um? Isso é um argumento, mas, na verdade, o principal argumento para os ministros tem sido analisar se há ou não indícios de que a Copa vai acontecer sem qualquer controle. Então, o voto do ministro Lewandowski pode ser um voto condutor do entendimento do Supremo e os ministros podem ficar mais confortáveis de, no lugar de proibir a Copa, permitir que ela aconteça, mas exigir do poder público que demonstre que vai evitar aglomerações, que vai adotar medidas para contenção do contágio, para controle de eventuais cepas que possam surgir em razão dos novos jogadores que venham para o Brasil. Enfim, quer dizer, demonstrar que está tomando os cuidados necessários, que por enquanto foi algo que não foi demonstrado. As decisões foram super apressadas, super tomadas sem participação da sociedade, sem prévios estudos científicos, e é isso que está preocupando aparentemente o Supremo nesse momento. E aí tem toda uma questão também relacionada a essa disputa aí entre política e judiciário, né? Porque a decisão da Copa foi praticamente uma decisão do presidente da República, que autorizou, né? E aí tem essa briga. Como é que o senhor vê essa questão política envolvendo o judiciário? De que maneira o judiciário deve se comportar, professor, para que ele siga sendo respeitado, né, pela sociedade como uma instituição isenta?
essa distinção entre política e direito, apesar dela ser importante, ela muitas vezes não é clara. Porque em muitas situações, Fabiola, eu tenho uma questão que parece ser política, que parece ser de uma decisão do presidente ou dos governadores, mas que ela envolve direitos fundamentais. E quando eu tenho essa sobreposição entre, por exemplo, uma decisão política e uma questão de saúde, entre uma decisão política e o direito de grupos sociais que já são sujeitos, por exemplo, à pandemia, ao contágio, à pobreza, à marginalização, nesses casos, nessas sobreposições, o judiciário invariavelmente vai ser chamado a decidir e ele não pode simplesmente dizer, olha, não vou decidir e vou deixar as pessoas terem seus direitos violados. Isso não pode acontecer. Então, é um equilíbrio que é difícil, às vezes, de perceber, mas que a gente não pode simplesmente dispensar essa instância de controle. É importante que a gente tenha um poder judiciário que esteja disposto a conter os excessos do poder executivo, a conter os excessos do poder legislativo para proteger direitos. Claro que sempre com alguma deferência às decisões políticas que sejam realmente democráticas e respeitosas da população. O professor quer dar um palpite de qual vai ser o resultado desse jogo? Está 3-0 agora. Vai dar quanto, hein? Eu não saberia dizer se vai ser unanimidade, mas eu tendo a crer que pode haver 1 ou 2 votos contra a realização da Copa, talvez 3 votos contra a realização da Copa, mas a tendência é que ela seja permitida, na minha leitura, mas enfim, posso estar errado, que ela seja permitida, mas com a demonstração pelo poder público de que está adotando medidas efetivas para conter o avanço da pandemia no contexto da Copa América. Mas é observar para ver o que vai acontecer. Tá, então teu palpite vai ser então uma goleada a favor da Copa América, mais ou menos isso.